era para eu aceitar aquele frete. Eu sabia disso desde o começo, mas o dinheiro era bom e eu estava há mais de uma semana sem rodar. Apareceu num grupo de transporte de cargas daqui do sul. Mudança pequena, interior para interior, destino curto. Só que o cara que intermediou não quis dar muito detalhe. Disse que era coisa de família, que era para eu só seguir o endereço e deixar lá. O caminhão estava meio sujo, tanque pela metade, mas eu fui mesmo assim. Peguei a carga num galpão alugado na beira da BR. Umas 6 caixas grandes, de papelão grosso, todas bem lacradas, com etiqueta só dizendo o sobrenome da família. Nenhuma informação de cidade de origem. Achei estranho, mas já carreguei coisa muito pior. O homem que me recebeu lá era calado. Me entregou o comprovante, pediu para eu cuidar bem da carga porque era tudo que restava. Falou desse jeito. E antes que eu perguntasse o que significava, ele já tinha virado as costas. No começo da estrada, estava tudo normal. Mas depois de umas 2 horas rodando, comecei a sentir aquele tipo de silêncio que parece seguir o caminhão. Nem rádio, nem nada. Só o som do motor e do vento entrando pela janela. Quando parei num posto para abastecer e comer alguma coisa, o frentista perguntou o que eu levava. Respondi que era mudança. Ele olhou para as caixas e disse baixinho: "Parecem novas demais para ter vindo de mudança." Não dei bola. Mas confesso que fiquei pensando naquilo o resto do caminho. Estava quase escurecendo quando resolvi dormir num pátio pequeno de caminhoneiro. Jantei rápido, voltei para o caminhão, fechei as cortinas e deitei na cama atrás do banco. Foi aí que começou o negócio que eu nunca consegui entender direito. Primeiro veio um barulho seco, como se uma das caixas tivesse caído. Levantei na hora, acendi a lanterna e fui ver. Tava tudo no mesmo lugar, mas uma das caixas, a menor, parecia um pouco amassada. Achei que tinha sido o peso das outras. Encostei para conferir e senti que dentro tinha algo leve, tipo brinquedo. Aí que a curiosidade venceu. Peguei o estilete, abri um dos lados com cuidado. O cheiro foi a primeira coisa que me estranhou. Não era cheiro ruim, mas era doce demais. Cheiro de coisa guardada há muito tempo. Dentro tinha carrinhos pequenos, um urso de pelúcia meio gasto e um caderno azul com o nome Mateus escrito na capa. Folheei rápido. Tinha desenhos de casa, família, sol, essas coisas normais de criança. Mas quando virei mais umas páginas, achei um desenho diferente. Era um caminhão branco, idêntico ao meu. Mesmo modelo, mesma frente e o mesmo número da placa, igualzinho. O caminhão no desenho estava cercado de chamas vermelhas e embaixo, escrito com letra tremida: "Pro moço que vai levar minhas coisas." Eu congelei. Fechei o caderno, devolvi tudo para a caixa e lacrei de novo, o mais rápido que consegui. Não consegui dormir mais naquela noite. Fiquei sentado, olhando pelo para-brisa, esperando amanhecer. Quando o sol apareceu, parecia que eu tinha envelhecido uns 10 anos. Peguei a estrada de novo, mas a sensação era a mesma o tempo todo, de que alguém vinha ali comigo. O GPS começou a dar erro perto do destino. Fiquei rodando em círculos até achar uma estrada de chão batido, com umas árvores altas dos 2 lados. O endereço era de uma casa simples, de madeira, com cortina branca na janela. Quando parei o caminhão, uma mulher saiu devagar do portão segurando um lenço na mão. Ela não perguntou quem eu era, nem o que eu trazia. Só olhou para o caminhão, ficou parada uns segundos e entrou correndo de volta. Fiquei sem entender nada. Desci, fui até o portão e bati palma. A porta abriu de novo. E foi aí que eu percebi que tinha algo muito errado naquela entrega. Ela apareceu de novo, meio pálida, com a mão tremendo no portão. Disse que era ali mesmo o endereço. Eu falei que tinha uma entrega para a família dela e que precisava só da assinatura. Ela não respondeu. Ficou olhando para o caminhão, como se não tivesse me escutado. Aí, do nada, começou a chorar. Mas não era choro alto. Era um tipo de choro contido, que parece vir de dentro. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer.
Nunca vi uma pessoa reagir assim antes de receber uma carga. Ela abriu o portão devagar e pediu para eu colocar as caixas dentro de casa. A sala era pequena, cheia de retratos. Em todos, o mesmo menino, cabelo castanho claro, uns 7 ou 8 anos, sempre sorrindo. Tinha foto dele em todo canto. Fui trazendo as caixas uma por uma. Na terceira, ela se ajoelhou perto, passou a mão por cima e murmurou algo como: "Meu filho." O jeito que ela tocava a caixa, parecia que o menino estava ali dentro. Eu só queria terminar logo, assinar o papel e ir embora. Mas quando peguei a última caixa, a menor, a mesma que eu tinha aberto, ela olhou direto para mim. E aí aconteceu o que me persegue até hoje. Ela levou a mão à boca, ficou branca e desmaiou na minha frente. Corri para ajudar, mas ela já estava mole, sem força nenhuma. Uma vizinha escutou e veio correndo. Enquanto eu ajudava a colocar a mulher no sofá, a vizinha olhou para o caminhão lá fora e perguntou bem baixo: "É branco, né? O caminhão é branco?" Eu confirmei, sem entender, e ela me olhou de um jeito que me gelou até o osso. O menino desenhava ele, toda noite antes do acidente. Ela falou. Eu não consegui reagir. A mulher recobrou a consciência, olhou para mim e começou a repetir: "É ele, é ele, é ele." A vizinha tentou acalmar, mas ela não parava. Eu quis explicar, dizer que devia ser coincidência, que tinha muita gente com caminhão branco, mas a mulher pediu para ver dentro da caixa. Eu hesitei, mas ela insistiu. Quando abri, ela pegou o caderno com as mãos trêmulas. Abriu direto no desenho do caminhão e desabou. Ele chamava de o homem do caminhão branco. Dizia que vinha buscar as coisas dele. Ela sussurrou, sem olhar para mim. O menino tinha morrido há pouco mais de um mês. Foi atropelado por um caminhão branco na curva antes da ponte. A polícia nunca conseguiu achar o motorista. Fiquei ali parado, com as pernas travadas. Não sabia se pedia desculpa, se ia embora, se dizia alguma coisa. A mulher me olhava como quem vê um fantasma. Eu larguei o papel da assinatura em cima da mesa, virei as costas e saí. Não lembro de ter dado partida, nem de como voltei para a estrada. Só lembro do som do motor e das mãos tremendo no volante. Quando cheguei em casa, decidi lavar o caminhão inteiro. Passei horas esfregando, como se desse para tirar aquilo dali. Mas o que me fez parar foi uma coisa que vi na parte de trás da lataria, perto do farol. Tinha uma marca de mão, pequena, feita com poeira, como se alguém tivesse encostado ali. Tentei apagar, mas toda vez que passo um pano, ela volta. Nunca mais aceitei frete sem saber o que estou levando. E toda vez que vejo uma criança na beira da estrada, eu diminuo a velocidade, mesmo que não tenha ninguém de verdade ali. Porque, de algum jeito que eu não sei explicar, parece que ele ainda está me acompanhando. Como se aquela entrega nunca tivesse realmente acabado. Eu nunca gostei de fazer entrega sem saber o que tinha dentro. Mas o frete estava bom e eu estava precisando rodar. Foi numa segunda-feira, logo cedo. Um homem me ligou dizendo que precisava que eu levasse uma caixinha até uma cidadezinha no interior do Mato Grosso do Sul. Disse que era urgente, que pagava em dobro se eu saísse no mesmo dia. A voz dele era calma, meio triste, sabe? Me passou o endereço e disse que o nome da mulher que ia receber era Dona Neide. A caixa era pequena, bem leve. Estava toda lacrada com fita marrom e tinha uma etiqueta com o nome e o endereço escritos à mão, com letra bonita. Ele me entregou em silêncio, só disse: "Chega lá ainda hoje, por favor." Peguei a estrada umas 9 da manhã. O céu estava nublado, aquele calor abafado, parecendo que ia chover, mas nunca chovia. A viagem seria longa, umas 7 horas no total. No meio do caminho, comecei a estranhar o silêncio. Tentei ligar para o homem para avisar que estava tudo certo, mas o número dava fora de área. Achei que fosse coisa de sinal. Tentei mais umas 3 vezes, nada. Lá pelas 4 da tarde parei num posto para abastecer.
O frentista olhou a caixa e brincou. Cuidado para isso aí não ser encomendazinha errada, hein? Eu ri, mas por dentro fiquei com aquilo na cabeça. Quando voltei para a estrada, o tempo fechou de vez, caiu uma chuva grossa e eu quase parei no acostamento. A pista começou a embaçar, os limpadores não davam conta. Nessa hora, sei lá porquê, olhei pelo retrovisor e juro que vi uma caminhonete prata idêntica à do homem que me contratou, vindo atrás de mim. Mas ela sumiu na curva seguinte. Segui viagem meio tenso. Estava com aquela sensação de que alguma coisa não estava certa, mas não tinha motivo nenhum para pensar isso. Quando cheguei na cidade, já era de noite. As ruas eram estreitas, cheias de casa antiga. Achei o endereço num bairro afastado, um lugar bem simples, com quintal de terra batida e uma lamparina acesa na varanda. Toquei a buzina. Demorou um pouco, mas uma senhora apareceu no portão. Estava com o cabelo preso e uma camisola clara. Parecia cansada, meio perdida. Perguntei se era a dona Neide. Ela confirmou com a cabeça, olhando para a caixa nas minhas mãos. É para a senhora. Foi o seu marido que pediu para entregar. Na hora que eu falei isso, ela levou as mãos à boca. Os olhos encheram d'água. E ela começou a chorar de um jeito que eu nunca vi ninguém chorar na vida. Fiquei parado sem saber o que fazer. Ela pegou a caixa tremendo, levou para dentro e me chamou para entrar. A casa era pequena, cheirava a remédio e café velho. Ela botou a caixa na mesa e ficou olhando, como se tivesse medo de abrir. Aí disse: ele sempre dizia que se um dia acontecesse alguma coisa, uma mensagem ia chegar. Eu achava que era modo de falar. Fiquei sem entender nada. Ela cortou a fita com uma tesoura e dentro tinha uma caixinha de veludo e um envelope dobrado com o nome dela. Quando abriu, tirou uma aliança. Aí, ela respirou fundo e começou a ler. Eu não sabia se devia sair dali, mas ela leu em voz baixa, tremendo até o fim. A última frase foi o que me gelou inteiro. Se chegar hoje é sinal de que ele ainda me escuta. Ela chorava abraçada na carta e eu só queria sair dali. Falei que precisava voltar para a estrada. Antes de sair, perguntei de leve quando o marido dela tinha falecido. Ela me olhou, enxugando as lágrimas. Hoje de manhã, antes do sol nascer. Eu congelei. Disse que devia haver algum engano, que eu tinha recebido a caixa na mesma manhã. Ela balançou a cabeça e respondeu: ele não saiu de casa desde domingo. O caminhão capotou na estrada. A polícia veio aqui cedo. Não consegui falar mais nada. Apertei a mão dela e fui embora com o coração virado. No caminho, parei no posto mais próximo para tentar entender. Peguei a nota fiscal da entrega. A data era de domingo, um dia antes do acidente. Continuei olhando para aquele papel como se tivesse coisa escrita ali que eu não estava vendo. Mas não tinha nada além da data, do nome e da assinatura, a dele. Eu não consegui dormir naquela noite. Parei num posto de beira de estrada e fiquei dentro do caminhão, olhando a chuva cair no para-brisa. A imagem da senhora chorando não saía da minha cabeça. E aquela frase: se chegar hoje é sinal de que ele ainda me escuta. Não tinha como ser coincidência. De manhã, quando o sol apareceu, tentei ligar para o número de novo. Nada. Fora de área. Fui até a conveniência, pedi café e perguntei se alguém ali conhecia um homem com o nome que estava na nota. O atendente me olhou estranho. Você está falando do motorista que morreu na curva da serra? Ontem de madrugada? A xícara quase caiu da minha mão. Ele contou que o caminhão do homem tinha virado por causa da chuva e que o corpo só foi encontrado umas horas depois. Disse também que o homem morava ali mesmo, na cidade onde eu deixei a encomenda. Fiquei parado, sem reação. Perguntei se ele sabia onde tinha acontecido o acidente. O cara apontou para a estrada e falou: logo depois da ponte. Tem um pedaço do guarda-rail todo amassado. Fui até lá. Quando cheguei, a pista ainda estava marcada de lama, com uns pedaços de vidro e ferrugem no chão. E o mais estranho,
Eu passei ali na noite anterior. Não tinha nada disso, nenhum rastro, nenhuma sirene, nada. Fiquei uns minutos olhando para o barranco tentando entender. Dava para ver o fundo do vale, cheio de mato molhado. Naquela hora, o vento soprou forte e eu juro que ouvi um barulho de ferro batendo, tipo quando o vento empurra uma porta de caminhão mal fechada. Só que não tinha caminhão nenhum por perto. Subi de volta para a cabine com o coração disparado. Senti um cheiro forte de diesel, igualzinho ao da caminhonete que o homem dirigia quando me entregou a caixa. Olhei no banco do passageiro e ali, dobradinha, estava a mesma nota fiscal que eu tinha guardado no porta-luvas. Mas o papel estava molhado, como se tivesse caído na chuva. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Joguei a nota fora, liguei o motor e voltei para a pista. Mas a sensação de estar levando alguém junto não passou. Nos dias seguintes, não consegui seguir viagem direito. Tudo que eu ouvia parecia sinal. O rádio pegava estática, o GPS travava nas mesmas coordenadas e sempre que eu parava em algum posto, o pessoal comentava do motorista que morreu levando uma carta para a mulher. Foi aí que caiu a ficha. Ninguém sabia que eu tinha feito a entrega. Ninguém além dele. 2 semanas depois, recebi um envelope no endereço da transportadora. Não tinha remetente. Dentro, tinha só um papel dobrado com uma frase escrita com a mesma letra bonita da nota. Obrigado por ter levado minha última mensagem. O papel tinha um cheiro leve de óleo e ferrugem. Atrás, alguém escreveu a data. Domingo, o mesmo dia em que ele tinha morrido. Fiquei um bom tempo olhando aquilo. Não sei explicar o que senti. Não era medo, era outro tipo de coisa. Uma mistura de arrependimento e respeito. De vez em quando passo por aquele trecho da serra, parece que vejo luz de farol vindo atrás, igual naquela noite. Mas quando olho no retrovisor, não tem ninguém. Desde então, eu nunca mais aceitei entrega sem saber o que tinha dentro. E toda vez que alguém me pergunta por quê, eu só respondo, porque nem toda carga é daqui. Chovia tão forte que o limpador do para-brisa parecia não dar conta. Eu estava voltando de Porto Velho, sentido Cuiabá. Já era quase meia-noite. Tinha parado para comer alguma coisa num posto pequeno e depois segui direto. A ideia era rodar até o sono apertar, mas a chuva veio grossa de repente, com vento forte, e a estrada começou a ficar escura demais. A BR à noite é um vazio. Quem dirige por lá sabe. Tem uns trechos que parece que o farol só ilumina o próprio medo da gente. Eu seguia devagar, uns 60 por hora, prestando atenção na faixa, quando uma sombra atravessou na frente do caminhão. Foi rápido, mas eu juro que vi uma mulher. Cabelo comprido, roupa clara. Ela parecia estar vindo do meio da pista. Eu pisei no freio com tudo. O caminhão deu aquela balançada e eu quase joguei pro acostamento. Fiquei com o coração batendo no pescoço. Desci para ver. O chão estava encharcado, lama até o tornozelo. Olhei para o farol, para o mato dos dois lados. Nada. Nenhum corpo, nenhuma pessoa. Nada quebrado. Só o barulho da chuva e o motor quente estalando. Voltei para a cabine e fiquei um tempo parado, tentando entender o que eu tinha visto. Pensei que podia ter sido reflexo, cansaço, alguma coisa assim. Mas eu conheço a estrada, conheço luz, sombra, farol, e eu sei o que eu vi. Continuei dirigindo. Só que dali para frente a chuva piorou. O vidro parecia respirar junto comigo de tanto vapor. E foi aí que começou. Primeiro, eu ouvi um toque-toque baixinho. Achei que fosse galho batendo. Depois veio de novo. 2 toques bem espaçados do lado do passageiro. Olhei rápido, não tinha nada. Continuei. Uns minutos depois veio de novo. 3 toques, agora mais fortes. Como se alguém tivesse pedindo para entrar. Eu fiquei gelado. A estrada inteira em volta era só mato e água caindo. Nenhum carro vinha, nenhum posto aberto naquele trecho.
Eu lembro que cheguei a desligar o rádio para ver se não era algum barulho interno, mas o som veio de novo, mais perto, e parecia vir mesmo do lado de fora. A chuva fazia o caminhão tremer e eu comecei a rezar baixinho, só para não perder o controle. Falei comigo mesmo que era vento, era imaginação, era reflexo. Só que eu não olhei mais para aquele vidro. Segui olhando para frente, até o primeiro posto aparecer na beira da estrada. Encostei lá. Desci rápido, mesmo com a água batendo forte. O frentista estava dormindo num banco de concreto, dentro do posto fechado. Só a luz branca da cobertura acesa. Abasteci por conta própria, só para sair dali. Quando voltei para a cabine, olhei sem querer para o vidro do passageiro. Nada. Limpo. Nem sinal de mão, de sujeira, nada. Deitei no banco e tentei dormir um pouco antes de seguir viagem, mas eu fiquei pensando naquela mulher que eu quase atropelei. Fiquei me perguntando se eu devia ter procurado melhor, se eu tivesse acertado ela e não vi. Essa ideia não me deixou fechar o olho. Quando o dia começou a clarear, peguei a estrada de novo. A chuva tinha parado, o ar estava úmido, pesado, e foi aí que eu vi. No vidro, bem no lado do passageiro, tinha a marca de uma mão, espalmada, perfeita, como se alguém tivesse encostado ali com força, só que a marca estava por dentro. Fiquei olhando para aquela marca sem entender nada. Era uma mão pequena, de mulher. Dava para ver até o formato dos dedos, o polegar meio torto e a palma bem definida, como se tivesse pressionado o vidro com força. Eu passei o dedo por cima, achando que fosse suor ou alguma mancha deixada pela umidade da noite, mas não saiu. Tentei com um pano. Também não saiu. E quanto mais eu olhava, mais me dava a sensação de que aquilo tinha sido feito por dentro mesmo, como se alguém tivesse tocado no vidro enquanto eu dormia. Nessa hora, eu travei. Fiquei sentado no banco, o motor ligado, e comecei a pensar em tudo o que podia ter acontecido. Será que eu peguei alguém na estrada sem perceber? Será que aquela mulher estava mesmo ali e eu, no susto, deixei ela para trás? Eu sei que parece coisa de cabeça cansada, mas a sensação era de que tinha alguém ali comigo. Peguei a estrada de novo, porque parado eu não ia resolver nada. A cada curva, eu olhava de canto para o vidro e a marca continuava lá. Nem o sol batendo de frente fazia ela sumir. Fui rodando em silêncio, só o som do motor e do vento batendo. Por dentro, eu tentava lembrar se em algum momento da noite eu tinha aberto o vidro ou se podia ter sido alguma gota escorrendo em forma de mão. Mas não fazia sentido. Aquela marca estava nítida demais. Quando parei num restaurante de beira de estrada para tomar café, decidi olhar de novo. Estacionei no canto, desci e fui direto para o lado do passageiro. O sol já estava alto e foi aí que o negócio me deu um arrepio de verdade. Tinha marca de mão dos dois lados do vidro. Uma por dentro, outra por fora. As duas alinhadas. Como se alguém tivesse colocado a mão de um lado e outra pessoa tivesse encostado do outro ao mesmo tempo. Na hora, eu dei um passo para trás. Fiquei parado sem saber o que fazer. O caminhão parado ali, as pessoas entrando e saindo do restaurante e eu travado olhando para aquilo. Um rapaz que estava limpando o para-brisa dos carros percebeu e veio perguntar se estava tudo bem. Eu só disse que tinha dormido na chuva e o vidro tinha manchado. Ele riu, disse que era normal com poeira e umidade, pegou um pano com produto e passou. A marca de fora saiu. A de dentro não. Voltei para o restaurante para tentar comer, mas a comida não descia. Eu só via aquela mão toda vez que piscava. Tinha algo errado, eu sentia. Quando terminei o café, fui ao banheiro e lavei o rosto. Fiquei um tempo me olhando no espelho, tentando entender o que tinha acontecido naquela madrugada. Pensei até em voltar e ver se tinha alguma ocorrência de atropelamento na pista, mas uma parte de mim não queria saber. No caminho de volta para o caminhão, vi que o sol estava batendo diferente no vidro, e nessa hora parecia que a marca tinha ficado mais forte,
quase como se o calor tivesse revelado o que ainda estava escondido. Eu sentei no banco do motorista e fiquei ali, com a mão no volante, olhando aquela marca. A impressão era de que a mão estava do lado de dentro tentando sair. A viagem até Cuiabá foi uma das mais longas da minha vida. Eu não liguei o rádio, não parei em lugar nenhum, só fui. Cheguei no fim da tarde, estacionei no pátio da transportadora e chamei um rapaz para ajudar a descarregar. Quando ele subiu na cabine, a primeira coisa que perguntou foi se eu tinha derramado algo no vidro, porque parecia uma mão suja. Fingi que não sabia. Disse para ele deixar para lá. Naquela noite eu não dormi. Fiquei pensando se devia contar para alguém, mas quem ia acreditar? Ia parecer loucura. A única coisa que fiz foi limpar o caminhão por dentro inteiro, com álcool e pano seco. Esfreguei até os dedos ficarem ardendo e a marca sumiu, ou pelo menos pareceu ter sumido. Mas no outro dia, quando o sol bateu de novo, lá estava ela. Fraca, quase apagada, mas dava para ver. Sempre do mesmo jeito, espalmada, virada para mim. Comecei a criar mania de andar com o vidro coberto, para não ver. Só que mesmo assim eu sabia que estava ali. E o pior é que toda vez que eu passava naquele trecho da BR, onde achei que tinha visto a mulher, o limpador travava por um segundo, sempre no mesmo ponto. Um tempo depois, parei num posto e puxei conversa com um caminhoneiro mais velho que rodava por ali há anos. Contei mais ou menos o que tinha acontecido sem entrar em detalhe. Ele ficou sério. Disse que, uns 2 anos antes, uma moça tinha morrido atropelada naquele pedaço, tentando atravessar no meio da chuva. Disse que até hoje o pessoal evita parar por lá quando o tempo fecha, porque tem gente que jura ver uma mulher pedindo carona na pista. Eu não respondi nada, só agradeci, paguei o café e saí. Desde então nunca mais dirigi à noite naquela rota. Mas mesmo rodando por outros estados, às vezes, quando o tempo muda e o ar dentro da cabine fica pesado, eu ouço de novo aquele toque-toque fraco, vindo do lado do passageiro. E o vidro parece respirar de novo. A primeira vez que vi aquele menino foi numa madrugada fria, dessas em que o diesel parece mais grosso e o corpo demora para acordar. Eu tinha parado num posto pequeno, no meio da estrada entre Campo Mourão e Cascavel, só para tomar um café e dar uma olhada nos pneus. Ele apareceu do nada, segurando um pano e uma garrafinha de água com sabão. Perguntou se podia limpar o para-brisa. Devia ter uns 10 ou 12 anos, magrinho, com o boné virado para trás e os olhos fundos, parecendo que não dormia direito. Eu deixei, claro. Enquanto ele limpava, eu perguntei se morava por ali. Ele só respondeu: "Moro perto, tio. Aqui é o único lugar que tem luz acesa de noite." Aquela resposta ficou na minha cabeça. Depois disso, comecei a ver ele quase toda semana. Sempre aparecia quando eu parava no mesmo posto, quase no mesmo horário. Às vezes eu trazia um lanche, uma garrafa de suco, alguma coisa. Ele agradecia, comia calado. Tinha um jeito quieto, meio desconfiado, mas não parecia malandro nem pedinte. Era diferente. Uma vez perguntei pelo nome e ele disse que se chamava Rafael. Falei para ele estudar, para não ficar ali a vida inteira respirando cheiro de gasolina. Ele riu, baixinho, como se tivesse vergonha. Disse que a mãe dele morava mais para dentro da estrada, mas que o pai trabalhava viajando. Eu gostava de ver aquele garoto. Me lembrava do meu filho, que eu quase não via por causa das viagens. E de algum jeito eu sentia que aquele menino estava sozinho demais, do mesmo jeito que eu andava. Numa noite, eu cheguei no posto e não vi ninguém. Só o frentista lá dentro, meio deitado na cadeira. Fiquei esperando uns minutos até que o garoto apareceu correndo, ofegante, com o boné torto e o rosto suado. Disse que não era para eu parar ali mais. Fiquei sem entender. Perguntei o que tinha acontecido e ele falou rápido, olhando para o lado da pista. "Os homens do caminhão vermelho não gostam de mim. Eles disseram que se eu continuar aqui, vão me levar." Fiquei arrepiado na hora.
mas pensei que fosse medo de algum caminhoneiro ruim, desses que passam a noite bebendo. Tentei falar com ele, mas o garoto saiu correndo para o escuro, sumiu atrás dos tanques. Naquela noite, eu fui embora com o peito apertado, achando que tinha alguma briga ou coisa pior acontecendo ali. Nos dias seguintes, tentei perguntar para o frentista sobre o menino, mas ele só balançava a cabeça. Disse que nunca viu criança nenhuma ali e que eu devia ter confundido. Fiquei calado, mas por dentro eu sabia o que tinha visto. Ainda voltei lá umas 3 vezes. Em nenhuma delas encontrei o garoto. Uns 15 dias depois, voltei a fazer o mesmo trajeto. A estrada já era quase uma rotina e eu me peguei pensando se o garoto ainda aparecia por ali. Tinha levado um pacote de bolacha e um suco, igual das outras vezes. Coisa boba, mas era como se eu tivesse feito uma promessa para mim mesmo. Quando encostei o caminhão no posto, o lugar estava diferente. A placa apagada, o vidro da lanchonete rachado, só um frentista novo cuidando das bombas. Fui direto perguntar se ainda trabalhava um rapaz de bigode que ficava no turno da noite. O cara disse que aquele homem tinha saído faz tempo e que o posto tinha ficado fechado uns dias depois de um assalto, coisa de um mês atrás. Perguntei se ele lembrava de um menino que costumava ajudar ali, de madrugada, limpando os para-brisas. Ele olhou para mim meio sem entender. "Menino?" repetiu. "Aqui não tem morador por perto, moço. E se tivesse, ninguém ia deixar criança mexendo com o caminhoneiro, não." Fiquei quieto, mas o estômago gelou. Eu sabia que não tinha inventado aquilo. Lembrava da voz, do boné, das mãos dele passando o pano no vidro. Tudo. Entrei no caminhão, deixei o lanche no banco do passageiro e fiquei olhando para o pátio vazio. A luz do poste piscava, fazendo aquele barulho de mosquito queimando. Eu não sei explicar porquê, mas senti que devia ir embora. Peguei a estrada e segui em silêncio. A pista era longa, reta, e a noite estava clara, sem neblina. O som do motor era a única coisa viva. Depois de uns 20 minutos, vi os faróis de um caminhão se aproximando pelo retrovisor. Um bitrem vermelho, enorme, se alinhando na faixa de ultrapassagem. Eu olhei rápido porque me lembrei na hora daquilo que o menino tinha dito. Os homens do caminhão vermelho. Tentei afastar o pensamento, mas quando o caminhão emparelhou comigo, o ronco do motor dele era mais grave, mais pesado. Ele passou devagar e por um segundo as luzes traseiras iluminaram o meu para-brisa. Foi aí que eu vi. No para-choque de trás, marcado na poeira, tinha o contorno de 2 mãos pequenas, como se uma criança tivesse se apoiado ali. Não deu tempo de pensar. O caminhão sumiu na curva, como se tivesse evaporado no escuro. Parei no acostamento, saí para olhar. A estrada estava deserta, só o som dos grilos e o barulho longe de um motor morrendo aos poucos. Fiquei ali parado um tempo, tentando convencer a cabeça de que era coincidência, que podia ser sujeira, sombra, qualquer coisa. Mas o formato das mãos era nítido demais para ser acaso. Desde aquela noite, nunca mais passei por aquele trecho. Mudei de rota, de posto, de tudo. E de vez em quando tô na estrada e vejo algum moleque vendendo coisa na beira do asfalto, eu reduzo, encosto e deixo alguma coisa. Não porque quero ajudar, mas porque eu não sei se ainda estou tentando fazer por outro garoto aquilo que não consegui fazer por aquele. Eu estava vindo do norte do Mato Grosso, carregado de soja. Era madrugada, umas 2 da manhã, e o trecho estava vazio demais. Eu já tinha rodado quase o dia todo, e o plano era parar só quando passasse da divisa. Só que o sono começou a pesar. E para me manter acordado, deixei o viva-voz ligado e botei o celular no painel. Lá, pelas tantas, o telefone tocou. Número desconhecido. DDD da minha cidade natal. Eu estranhei, porque fazia tempo que não recebia ligação de lá. E o mais estranho é que parecia familiar.
Atendi no viva voz, meio distraído, achando que podia ser algum colega. Só que ninguém respondeu de imediato. Ficou aquele barulhinho de fundo, tipo o vento batendo no microfone, e depois uma voz baixa, calma, falando: "Mantém na direita, vai dar tudo certo." Eu lembro de ter dado risada na hora, achando que era trote. Perguntei quem era, mas a voz repetiu a mesma coisa, do mesmo jeito: "Mantém na direita." Continuei a viagem achando que devia ser interferência de rádio. Só que a estrada era longa e reta, e a cada quilômetro a voz voltava. Curtinha, tranquila, como se me guiasse. E quanto mais eu ouvia, mais parecia com alguém que eu conhecia. Naquele ponto, comecei a me lembrar do meu pai. Ele também era caminhoneiro. Quando eu era pequeno, vivia indo nas viagens com ele. Eu ficava no banco do carona e às vezes ele me deixava segurar o volante por uns segundos. E eu dizia as mesmas frases para me sentir importante. "Mantém na direita, pai, vai dar tudo certo." Na hora, meu estômago deu um nó. Fazia 3 anos que ele tinha morrido num acidente, num trecho parecido com aquele. Eu até evitei rodar por ali desde então. Mas naquele dia o frete era bom demais para recusar. Eu tentei desligar o celular. Só que a ligação não acabava. Apertei o botão várias vezes, puxei o cabo, até tirei o aparelho do suporte. E a voz continuava saindo, bem clara, como se ainda estivesse no viva voz. Foi aí que começou a me dar um medo diferente. Não era susto. Era como se eu já soubesse o que ia ouvir em seguida e não quisesse confirmar. Continuei dirigindo, com a mão suando no volante, e a voz foi mudando. Começou a repetir outras coisas. As mesmas que eu dizia quando criança, nas viagens com meu pai. "Se o caminhão balançar, segura firme. Não olha para o lado agora, tá? Fica tranquilo, a gente tá junto." Eu quase parei no acostamento, mas a estrada ali era perigosa. Não tinha sinal, não tinha nada em volta. Então segui, tentando me convencer que era coisa da cabeça, cansaço, sono. Mas quanto mais tentava ignorar, mais a voz parecia saber o que vinha antes de mim. Quando cheguei numa curva fechada, ela disse: "Reduz agora." Eu reduzi e segundos depois um boi atravessou a pista. Se eu não tivesse obedecido, teria batido de frente. Aí eu parei, desliguei o motor, abri a porta, saí do caminhão tremendo. O telefone ainda no painel, tocando sozinho, repetindo as mesmas palavras. Fiquei parado ali no meio da escuridão, sem entender se era aviso, se era lembrança ou se eu estava ficando louco. Eu fiquei uns minutos parado do lado de fora, tentando respirar. O vento vinha quente da lavoura e só o som do motor diminuindo de temperatura quebrava o silêncio. Peguei o celular, olhei de novo para a tela. A ligação ainda estava ativa, mas sem número, só chamada desconhecida. Desliguei o aparelho, tirei a bateria. Mesmo assim, o alto-falante do caminhão continuava emitindo aquele ruído leve, tipo chiado de rádio antigo. E no meio disso, a voz, agora mais baixa, mais lenta, repetindo: "Tá tudo bem, filho. Segue em frente." Eu juro, parecia ele. O jeito de falar, o ritmo, aquele mesmo tom que meu pai usava quando eu me assustava nas viagens, quando o caminhão passava por temporal e eu encolhia no banco. Fiquei parado olhando para o painel, sem coragem de mexer em nada. Eu queria acreditar que era só interferência, mas dentro de mim eu sabia que não era. Era igual demais. Quando a coragem voltou, subi no caminhão e fui dirigindo devagar, sem botar música, sem ligar luz interna. A estrada seguiu vazia, e cada curva que eu fazia, a voz antecipava: "Agora vai reto, depois sobe." Tudo batia com o que vinha pela frente. Aí chegou uma hora que a voz ficou em silêncio, do nada. Nenhum ruído, nada. Só o som da pista e do motor. E foi pior assim, porque o silêncio parecia esperar alguma coisa. Depois de uns 5 minutos, ela voltou. Só que dessa vez, dizendo coisas que eu não entendia direito, meio emboladas, como se fosse uma gravação velha. Palavras cortadas, uma respiração pesada. Encostei de novo. Desliguei tudo.
Peguei o celular para ver se não era algum aplicativo, mas ele estava completamente morto. Sem chip, sem bateria, sem sinal. Eu fiquei encarando o aparelho por uns segundos, tentando entender o impossível. E foi nesse momento que eu percebi que o painel ainda emitia uma luz fraca, mesmo com o caminhão desligado. E no reflexo do vidro, lá na frente, vi por um segundo o vulto de alguém no banco do carona. Rápido, como se tivesse só me observando. Não era nítido, mas era o bastante para me fazer travar. A voz voltou pela última vez. Só uma frase: "Você não está sozinho." Eu respirei fundo, virei o rosto e não tinha mais ninguém. Peguei a estrada de novo, dessa vez sem parar até o amanhecer. Quando cheguei no posto, pedi para o rapaz dar uma olhada no som do caminhão, porque o alto-falante tinha ficado chiando. Ele desmontou, mexeu nos fios, olhou para mim e disse: "Amigo, isso aqui nunca funcionou. Tá desligado faz tempo." Voltei para o caminhão com o coração disparado. Olhei o celular. Tela preta, sem bateria, como antes. Desde aquele dia, eu não uso mais viva voz, nem deixo o celular no painel. Pode parecer besteira, mas às vezes, quando a estrada está muito quieta, eu ainda escuto lá no fundo, bem fraco, alguém dizendo o que eu dizia para o meu pai quando era pequeno: "Mantém na direita, vai dar tudo certo." E nessas horas, eu só continuo dirigindo. Porque de algum jeito, parece que ele ainda está comigo.